O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus abençoe. Deus revela a Paulo que eles não deveriam viajar, que iria acontecer algo ruim na viagem, que eles teriam que esperar e aguardar, que aquele não era o momento oportuno para a viagem. Ele então, inspirado por Deus, traz uma revelação, uma advertência, um sinal, um aviso. Primeira coisa que temos que saber com a adversidade: muitas vezes ela não é provocada, ela não é lançada por Deus. Muitas vezes a adversidade, o vale, a tempestade, é fruto da nossa desobediência. É fruto de nós queremos fazer aquilo que achamos conveniente e não atentarmos para o que é correto. Você precisa aprender isso, que muitas tribulações que você está sofrendo é fruto da sua semeadura, é fruto do que você plantou. Agora você está colhendo aquele fruto e diz: eu não queria essa espécie de fruto. Aí Deus vai falar: mas você plantou essa espécie de semente. Você quis casar com essa pessoa, agora tem que suportar o ritmo de vida dele. Você quis trabalhar nesse emprego, agora tem que suportar a programação dela. Você quis se submeter a tal, você quis fazer tal, agora tem que submeter. Porém, Deus dá um sinal antes. Paulo representa Deus sinalizando: não vá, não faça isso. Em primeiro lugar, para você lidar com a adversidade, ou você até impedir com que ela venha, fique atento aos avisos que Deus te dá. Fique atento aos sinais que Deus te dá. Fique atento às revelações que Deus te dá. Sabe o que Deus estava falando aqui por Paulo? Não é um bom negócio, não fecha. Não é tempo de viajar, não viaja, não vai. Não vai, porque se for a tribulação, não fecha o negócio. Eu não estou sentindo paz. Ele está prevenindo a adversidade, ele está ensinando. Primeiro ele está prevenindo. Eles tinham um propósito, um plano, uma viagem, e Paulo vem e diz: não é lícito ir, vai acontecer algo, vamos colocar em risco a vida de alguém. E a revelação de Deus, usando o instrumento Paulo, vai interceptar, impedir que a adversidade, o vale, a tragédia ocorra. Deus quer, antes que ela ocorra, te prevenir. Agora é uma mensagem preventiva. Não estamos lidando com a mensagem remediada, agora é a preventiva. Muita gente pode ser impedida de sofrer se prevenir. Muita gente pode impedir a tragédia se prevenir. E muitas vezes Deus não vai só atuar na adversidade, mas muitas vezes vai impedir com que ela aconteça, impedir com que o problema, a tragédia, o caos aconteça. E o que eu tenho que fazer para me prevenir? O que eu tenho que fazer para impedir? Ficar atento aos sinais que Deus dá. Ficar atento às pessoas que podem estar sendo usadas por Deus. Ficar atento às situações que Deus está mostrando. Não fecha esse negócio. Não faz essa viagem. Não toma essa atitude. Não liga para aquela pessoa. Não manda esse e-mail. Não faz essa troca. Versículo 10, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, como também para a nossa vida. Olha o que Paulo está dizendo: se vocês levarem a cabo essa viagem, se vocês insistirem, vai pôr em jogo o navio e a vida das pessoas, vai comprometer coisas e pessoas. A adversidade vai tomar duas áreas. Você vai ter problema financeiro, físico, você vai ter problema social e vai ter problema com pessoas.
Deus está dizendo aqui: se você não tomar cuidado, vai comprometer tua vida profissional, tua vida financeira, tua vida acadêmica, vai ter tribulação, vai faltar dinheiro, vai faltar recurso, e Deus está dizendo, e ainda vai tocar na sua família. Você vai agredir sua esposa com essa decisão, vai agredir teus filhos com essa decisão, vai comprometer eles. Deus avisa e sinaliza: essa viagem será incômoda e vai destruir não só o navio e a carga, como colocar em risco a vida dos tripulantes. Muitas vezes uma decisão errada nossa, uma euforia, uma compulsão, põe tudo a perder que nós conquistamos, entesouramos, põe tudo a perder aquilo que vai ser usado para a glória de Deus, aquilo que vai ser usado para propagar o Evangelho, aquilo que o diabo vai roubar, matar e destruir. E muitas vezes a nossa família vai ser comprometida, a nossa igreja, os nossos discípulos, as pessoas ao nosso redor. Cuidado, Deus está alertando. Qual a última vez você tem ouvido a voz de Deus? Quem te disse que o estilo de vida que você vive é Deus que impôs? É assim que deve ser feito, assim que deve ser vivido. Será que você não está passando tragédias e adversidades fruto de estar insensível, cego à voz de Deus? E isso não pode acarretar uma tragédia na sua estrutura física e na sua família. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Até aí. Eles iam embarcar. Quando eles estavam indo, Deus traz uma revelação a Paulo, que eles não poderiam ir, que eles iam sofrer tragédias, ia passar uma grande tempestade. Paulo os adverte. O que a Bíblia diz? O tripulante, esse centurião, era o responsável pela embarcação, o responsável pelo barco. Ele ignorou a palavra de Paulo, ele ignorou a voz de Deus, ele ignorou o sinal que Deus deu, ele ignorou a manifestação que Deus proveu para impedir a tragédia. Meu irmão, aqui eu aprendo duas coisas que eu já falei no início. Primeiro, aqui é a prova que a tragédia e a adversidade da maioria dos cristãos não é imposta por Deus, é causada pelo próprio cristão. Deus, não era a vontade de Deus, Deus advertiu, Deus revelou, Deus quis poupar, prever, prevenir, mas o centurião ignorou. Deus está dizendo: não vai lá, não sai com essa pessoa, não fecha esse negócio, não viaja, não usa o dinheiro para essas coisas, não casa agora, não casa com esse rapaz, não casa com essa menina, não usa seu dinheiro indevido. Por quê? Porque vai haver adversidade, você vai colher as consequências, vai comprometer a sua vida física e aquele que estão ao seu redor. Aí o que acontece? Eles não deram ouvidos a Paulo. Nós não damos ouvido à voz de Deus. Sabe por que eu não dei ouvido? Porque quando Deus fala e é aquilo que eu quero ouvir, aí eu obedeço e falo que é Deus. Quando Deus adverte e fala não para mim, eu falo que não é Deus. Não é assim? Continuar no 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Por que eles não ouviram Paulo? Porque o piloto, o leme, e o capitão, que é o mestre, problema não.
Pode viajar. Esse cara não sabe o que está falando, não. Não. Olha lá, não tem nenhuma nuvem. Não. Ó, faz 15 anos que eu dirijo barco. Vamos embora. Aquilo deu confiança no centurião, no dono da barca. Sabe o que é isso? Nós confiamos mais nos meios seculares do que na palavra de Deus. Paulo representa o Espírito Santo falando. Paulo representa a palavra de Deus falando. Paulo representa Deus falando. O piloto e o capitão representam um mundo secular, as estatísticas, a meteorologia, as ciências, a medicina. E a igreja tem ouvido mais as ciências sociais do que a palavra. Nós tomamos decisão, meu irmão, baseada em conceitos seculares. Eu não entendo a igreja, Jesus. A igreja é regida por Freud. A igreja é regida pelo cirurgião. É regida pelo Jornal Nacional. E não é regida pela palavra. É a palavra que ensina como você se veste, com quem você anda, como usa o dinheiro, meu Deus. É a palavra. Depois, versículo 12, diz assim: e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podia chegar a Fenícia. Vou ler em outra tradução para você entender melhor. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali. Aí sabe o que teve? O cara ficou meio assim do governo. Se Paulo falou isso aí, vou dar uma consultada. Tripulação, sabe por que vem adversidade na nossa vida? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a maioria falou que ele era melhor viajar do que ficar, porque damos ouvido à opinião pública. O cara podia estar em dúvida. Quando ele viu que 80% da tripulação falou, vamos! Opa, a maioria está do meu lado. Mas onde você encontra essa maioria que está do teu lado? Aquele que quer executar um mau intento e sabe que não é a vontade de Deus, ele procura aliados que apoiem a sua ideia. Pega um adolescente que tem uma ideia de pegar a chave do carro do pai escondido, ele vai procurar outros 50 adolescentes. Qual dos 50 vai falar não pega? Principalmente se for um V8 o carro do pai. Você acha que ele vai consultar a avó dele? Você acha que ele vai consultar o pastor da igreja? Você acha que ele vai consultar alguém de 30 anos? Ele vai se associar, vai procurar aliados. E o único que tinha o Espírito de Deus no barco era o apóstolo Paulo. Os demais eram bandidos, assassinos, eram condenados. Todos dizendo, vamos embora logo. Então ele foi ouvindo a voz da maioria. Cuidado com quem está te influenciando. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Eu estou tomando decisão baseado nos scraps que eu recebo do Orkut e Facebook. Não, mas eu consultei um monte de pessoa, falou que estava tudo certo. Como é que era esse monte? Tudo carnal, tudo sem o Espírito Santo, tudo pessoa que não tem aliança com Deus, conhecimento bíblico. Não é assim? Foi o que ele fez. Ouviu a voz da maioria. Primeiro, ignorou o que Deus falou. Segundo, deu mais valor na palavra secular do que na palavra de Deus. Terceiro, ouviu a massa. 13 agora. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu bem terem já o que desejavam. Até aí.
Aconteceu? Eles desobedeceram. Seguiram viagem. Não vamos ouvir Paulo. Ouvimos os meios seculares e a massa, a maioria falou vamos. Aquele cara lá não estava com nada não, vamos fazer. Tiraram, desancoraram o barco, foram. Aí sabe o que aconteceu? Começaram a navegar depois de um tempo. Aí viram que estava sofrendo um vento sul, brandamente. E pareceu terem já o que desejavam. Quando eles entraram em alto mar, não tinha acontecido nada do que Paulo falou. Que tempestade? Aonde está a tempestade? Barco vai ser destruído, família vai ser comprometida. Olha a brisa que está levando, vai ser uma viagem tranquila. Sabe o que acontece? Você toma a decisão e em alguns momentos dá certo tua desobediência. Há um tempo de tranquilidade, que aquele negócio mal fechado não vai mostrar a cara agora e vai te dar uma falsa paz. Que aquele casamento errado, no momento vai ser gostoso, vai desfrutar, mas depois você vai ver, né, vai dar um falso sentimento de paz. Aquele empréstimo, aquele financiamento, o carro novinho cheirando carpete novo, tudo aquilo, os meninos rindo, a pizza comprando, ali os 2 meses, 3, vai ser uma beleza. Então vai vir no seu coração, tá vendo? Eu estava certo, aquilo não era Deus, não era o Espírito Santo. Eles deviam ter falado, tá vendo, esse Paulo aí não tem nada não, esse cara não sabe o que está fazendo, onde está a tempestade? E aquilo vai nos motivar, e com mais volúpia e mais ganância no nosso alvo. Não é assim? Aqui, ó. Como que eu estou errado? Dinheiro sobrando, viajando, olha que legal, está tudo bonitinho no meu lar, parece que deu certo, né? Deus falou para não fazer, mas aquele oleritezinho, o que que tem? Fraudar, eu ganho 400, eu pus 1.200, ué. Olha lá, ó, deu certo, consegui a casa, né? E Deus não faz, não consegui, viajei, não consegui ver lá com o gerente, acertei na firma, deu para fazer a viagem, deu para aí passa uns meses, beleza, está tudo sob controle. Não é assim? Agora olha no 15, no 14, olha no 14 agora. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, que quer dizer nordeste, e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Vamos ver, olha só, aquela falsa paz foi interrompida. Estavam tranquilos, até caçoando de Paulo, dizendo, Deus está conosco, está vendo, a minha decisão foi brilhante, eu devia ter fechado o negócio sim, ter viajado, ter casado com aquela pessoa, ter ido quebrar o pau com a sogra, devia ter mandado aquele e-mail sim, pego o telefone e batido boca, devia ter gastado aquele dinheiro com aquela roupa, com aquele financiamento, com aquela coisa, olha aí que paz, a pizzinha. 3 meses depois, a Bíblia diz, subitamente, sem esperar, veio um vento nordeste, um furacão, veio uma tempestade e o barco começou a oscilar. De repente o gerente liga, de repente vem te tomar o carro, de repente aquela esposa mostra as garras, aquele marido mostra quem ele é, de repente a dor te acomete e te desengana, de repente você é traído pela ocasião. Aí começa a adversidade. Gostou do vídeo? Então assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.